Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 26 de agosto de 2020. Começando aí pela atividade de português, eu trouxe para vocês um novo gênero textual. A gente já viu bastante, né? A gente está trabalhando com bastante gêneros diferentes. Só relembrando o que é um gênero, tá? Gêneros textuais são tipos de textos. Então, toda vez que vier um textinho para vocês e uma pergunta: que tipo de texto é esse? Eu quero saber o gênero textual. A gente já aprendeu fábula, a gente já aprendeu aí história de mistério, a gente já aprendeu carta, tá? E hoje a gente vai aprender aí o autorretrato. O que é o autorretrato? Ó? O autorretrato, como gênero textual, é uma descrição que o autor faz de si mesmo, apresentando suas características físicas, coisas que ela gosta ou faz e sua maneira de ser, tá? Então, quando a pessoa ela se apresenta num texto, tá? É um autorretrato. Eu falo o que eu gosto de fazer, como eu sou, né? A minha maneira de ser. As pessoas que são adultas geralmente falam do seu trabalho, tá? E é isso que a gente vai ver aí no autorretrato no nosso livro didático, nas páginas 98 e 100. Então, vamos lá para o nosso livro. Aqui na página 98, a gente tem aí um exemplo de um autorretrato. Eva Furnari por ela mesma. Então, vamos lá. Eu vou contar aqui como é que eu sou. Eu tenho 1,60 m de altura, tá? Isso aí é 1,60 m, é 1,60 m, tá? É a altura dela. Não sou nem gorda nem magra. Tenho cabelos castanhos e uso óculos. Só que eu estou achando que isso não vai ser suficiente para vocês saberem como é que eu sou. Então, eu vou contar mais coisas. Eu adoro sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem sou eu. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser, que sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Por exemplo, quando estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada e aí arrumo tudo muito bem arrumado. Eu posso dizer também que, em geral, sou uma pessoa muito bem-humorada, mas que de vez em quando também fico de mau humor. Só que uma coisa de cada vez. Quando estou de bom humor, garanto que não estou de mau humor. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é. Vocês já experimentaram fazer isso? Será que eu ia conhecer vocês ao ler o que escrevessem? Então aqui a Eva Furnari, tá? Que é uma escritora, ilustradora aí, tá? Ela fez esse texto falando sobre ela mesma, tá bom? Então vamos para as perguntinhas, ó. Em sua opinião, Eva Furnari fez uma boa descrição de si mesma? Aí é a sua opinião, tá? Resposta pessoal, você acha que sim ou não? Por quê? Eu acho que sim, porque ela falou as coisas que ela gosta, deu para conhecer ela um pouco melhor. Ou eu acho que não, porque não consegui saber como ela era de verdade, tá? B. O que você achou mais importante na descrição que ela fez? Por quê? Então, o que foi importante ali para você? O que você observou ali que demonstrou quem ela realmente era? Na minha opinião, tá? Isso daqui é resposta pessoal. Mas a minha opinião é a parte quando ela começa a falar sobre como ela realmente é em questão de personalidade, tá? Que ela é bagunceira, mas ela também é organizada, né? Ou quando ela fala que ela fica de bom humor e às vezes de mau humor. Dá pra gente aí ter uma noção de que ela é mais bem-humorada do que mal-humorada, tá? Isso em relação à personalidade dela. Em que situação você imagina que alguém precisa fazer um autorretrato? Quando que as pessoas devem se apresentar, usar um autorretrato? Tá? Aí tudo resposta pessoal. Ó. Por que as pessoas leem autorretrato? Geralmente a gente lê um autorretrato para conhecer melhor aquela pessoa, né? E por que a pessoa escreve um autorretrato? Para se apresentar de uma forma mais pessoal, né? O autorretrato é a descrição que alguém faz de si mesmo, apresentando suas características físicas, coisas de que gosta ou que faz e sua maneira de ser. 2. O que significa o título Eva Furnari por ela mesma? Quer dizer que ela escreveu um texto
sobre ela mesma. Ou seja, ela se descreve, ela conta como ela é. Escreva os elementos que compõem o autorretrato de Eva Furnari. Então vamos lá. As características físicas que ela apresenta no autorretrato dela: que ela tem 1,60 m, que ela não é nem gorda nem magra, que ela tem cabelos castanhos e ela usa óculos. Coisas que ela gosta: sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Maneira de ser: ela é bagunceira e organizada, bem-humorada, mas às vezes fica de mau humor. 4. Onde você imagina que textos como esse são publicados? Provavelmente são publicados em jornais, revistas, a gente encontra na internet e também em livros, tá? Pode ser que esse autorretrato dela esteja na capa de algum livro, né? Na parte de trás ali, é onde eu falo um pouco sobre o autor, tá? Agora leia um texto do escritor Daniel Munduruku. Vamos lá. Nasci em Belém do Pará. Nasci índio e cresci como índio mesmo, tendo recebido toda a minha formação escolar na própria cidade de Belém. Aos 7 anos, entrei na Escola Salesiana do Trabalho, de onde só saí quando concluí o primeiro grau, em 1979. Lá, desenvolvi um grande amor às crianças pobres e marginalizadas, uma vez que minha família vivia em situação econômica muito delicada e eu precisei trabalhar desde cedo. Em 1987, depois de ter concluído meu curso superior em filosofia, resolvi mudar para o estado de São Paulo. Em fins de 1989, mudei para a capital paulista. Sabe o que vim fazer? Trabalhar com menores de rua. Adivinhem onde? Na Praça da Sé e depois na Lapa. Fascinante, não? De 1990 a 95, trabalhei numa escola de nome Santa Maria, onde coordenei os grupos Missões, que atuava na periferia de São Paulo. Além disso, dei aulas de filosofia e de ensino religioso. Em 1992, ingressei no programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, para desenvolver uma pesquisa sobre meu povo indígena, os Munduruku. Então aí, né, ele detalhando sobre principalmente a parte da carreira dele, né? Circule no texto as expressões que marcam o tempo dos acontecimentos. Então, a gente tem aqui os anos, né? Aos 7 anos, em 1971, depois 1979, 1987, 1989, 1990, 95 e 1992. Então, são essas datas aí, esses anos aí que marcam o tempo, tá? Dos acontecimentos. A autobiografia é um texto em que o autor relata sua vida. Os acontecimentos são apresentados em uma sequência temporal. Auto significa por si mesmo, bio significa vida e grafia significa escrita. Compare o texto de Eva Furnari com o de Daniel Munduruku. O que Eva Furnari conta ao leitor sobre ela mesma? Ela conta basicamente como é seu modo de ser, né? Então ela fala sobre a personalidade dela, sobre as coisas que ela gosta, tá? O que Daniel Munduruku conta sobre ele? Já o Daniel, ele fala mais sobre a parte profissional, né? Seu estudo, seu trabalho, sua moradia. A gente não fica sabendo da personalidade, dos gostos do Daniel, mas a gente fica sabendo aí do trabalho dele, né? Dos estudos, da onde ele morou. Qual dos textos apresenta uma sequência temporal? O da Eva Furnari não apresenta, ela não fala de anos pra gente, ó, ano tal aconteceu isso. Não. Quem faz isso é o texto do Daniel, tá? Então, o de Daniel Munduruku. Então, ó, as nossas atividades de português iam até aí na página 100, onde a gente analisou, né, o que é um autorretrato e a diferença aí entre autorretrato e autobiografia. No autorretrato, o autor fala de si mesmo, mas ele fala mais sobre a sua personalidade, tá? Sobre a sua característica. Já a autobiografia fala sobre acontecimentos, sobre trabalho, sobre carreira, tá bom? É mais voltado para isso. Agora a gente vai para a atividade no interdisciplinar, tá? Patrimônios naturais e culturais, páginas 58 e 59. Então, aqui
no nosso livro didático interdisciplinar. Vamos lá. Patrimônios naturais e culturais. Os elementos da paisagem com grande valor natural, histórico, arquitetônico ou artístico podem ser reconhecidos como patrimônio. Isso é feito por órgãos oficiais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, para que esses elementos sejam protegidos e preservados e não desapareçam com o passar do tempo. Algumas áreas com importância ambiental ou com paisagens especiais podem ser registradas como patrimônio natural. Por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu e o Arquipélago de Fernando de Noronha são patrimônios naturais do Brasil. Então, a gente tem aqui o Parque Nacional do Iguaçu, né? Lindíssimo, né? Foz do Iguaçu, né? As pessoas costumam viajar aí para poder fotografar esse lugar lindo, né? Aqui é uma foto de 2015, tá, gente? E aqui o Arquipélago de Fernando de Noronha, fica em Pernambuco, de 2016, lindíssimo também, patrimônios naturais, tá? Isso daqui não foi feito pelo homem, foi feito pela natureza com o passar dos anos, tá? Qual é o objetivo de reconhecer elementos da paisagem como patrimônio? Bom, como a gente viu aqui, ó, no nosso texto, esses patrimônios, eles são protegidos e preservados, tá? Então, essa é a importância, ó, protegidos e preservados, ó. Então, quando essas belezas naturais, elas são protegidas, elas são preservadas, é proibido que o homem vá lá e desmate ou polua aquele lugar, tá? Então, patrimônio natural, é proibido que o ser humano altere esse ambiente natural aqui. Por isso que é importante registrar como patrimônio. Foz do Iguaçu, lá está esse Parque Nacional do Iguaçu, ele foi reconhecido e registrado como patrimônio natural em 1986. Então, ele está bem preservado aí, né? E esse arquipélago de Fernando de Noronha, ele só foi registrado como patrimônio natural em 2001. Tá? Principalmente por causa da importância que ele tem em relação à alimentação de animais marinhos e à reprodução. Provavelmente, se ele não fosse protegido, essas espécies marinhas elas entrariam em extinção, tá bom? Então, vamos colocar a resposta aqui, ó. Qual o objetivo de reconhecer elementos da paisagem como patrimônio? O objetivo, deixa eu escrever com letra maiúscula, né? O objetivo é preservar e proteger esses patrimônios, tá? Esse é o objetivo, tá bom? 7. Em dupla, pesquisem na internet, em livros ou revistas, um patrimônio natural do Brasil e preencha a ficha a seguir, tá? Então, a gente poderia entrar lá no Google e digitar patrimônio natural do Brasil. A gente vai encontrar vários, você poderia escolher um, tá? Você vai achar lá, quem tem internet aí no celular, é super fácil de vocês acharem, tá? Então, você escolhe um desses patrimônios e vocês vão colocar aí. Aí vai aparecer, né, região central da Floresta da Amazônia, o Parque Nacional do Iguaçu, que fica lá no Paraná, tá? O Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Então, eu vou colocar um diferente aqui. Aí, quem não fez a pesquisa pode estar aí corrigindo de acordo com o meu. Mas se você colocou um parque ou um lugar diferente, não tem problema, tá? Então, eu escolhi aqui o Pantanal. É o nome do patrimônio natural. Onde se localiza? Mato Grosso, tá? Em que data ele foi anunciado como patrimônio? Aqui no texto que eu achei, tá no ano 2000, tá? E o órgão que registrou, segundo o que eu estou vendo aqui, deixa eu só confirmar. O órgão que registrou é a Unesco? Unesco, tá? Isso daqui é uma sigla, é uma união aí que preserva patrimônios naturais, tá bom? Então, fica aí registrado como uma pesquisa que vocês deveriam fazer, né? O patrimônio natural, onde se localiza a data em que se tornou patrimônio e o órgão que registrou, tá bom?
Alguns bens ou conjunto de bens que fazem parte da cultura brasileira podem ser reconhecidos como patrimônio cultural. Para isso, é preciso que esses bens tenham valor para a cultura e para a história de um ou mais grupos que formam a sociedade brasileira. Então, agora a gente vai falar de patrimônio cultural. O que é o cultural? Construído pelo homem, tá? Por exemplo, o modo de fazer algo e algumas construções podem ser registradas como patrimônios culturais. Então, aqui a gente tem uma roda de samba do Recôncavo Baiano, tá? Foi uma dança registrada como patrimônio cultural em 2004. E aqui, essas casinhas coloridas, tá? Em Olinda, em Pernambuco, também foram registradas como patrimônio cultural, ou seja, ninguém pode ir lá derrubar essas casinhas, é patrimônio, é protegido, tá? Foi registrado em 1982. O que é preciso para que um bem seja registrado como patrimônio cultural brasileiro? Então, é preciso que ele tenha um valor cultural, tá? Um valor histórico para um ou mais grupos que formam a sociedade brasileira. No caso, essas casinhas, ó, desde 1982 que elas estão de pé, provavelmente são da época aí da colonização, antigas. Então, sendo construções antigas e históricas, tá? Elas são protegidas aí como patrimônio. E no caso do samba de roda, ele é um patrimônio para esse grupo social aí, tá? Na Bahia. Então, ela é reconhecida, é uma dança reconhecida como patrimônio cultural. Assim como o frevo. Quem nunca ouviu falar do frevo? Também é uma dança aí que é considerado um patrimônio cultural, criado pelo homem, mas que deve ser protegido e preservado, tá bom? Então, as atividades do nosso interdisciplinar iam até a página 59, tá? O nosso currículo regular a gente terminava aqui e tinha uma atividade de reforço no nosso currículo adaptado que eu passei para o pessoal aí que está fazendo as atividades de reforço, tá? Então, vocês que estão só com o currículo regular, acaba ali a atividade e quem recebeu essa atividade impressa aqui para fazer em língua portuguesa, tá? A gente vai trabalhar um pouco das sílabas. Então, vocês tinham que pintar em cada linha aqui as sílabas que representavam os desenhos. Vamos lá, então, eu vou aproximar mais para ficar melhor para ver, né? Aqui você põe o seu nominho, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um pincelzinho. Eu gosto desses pincéis aqui, vou pegar o verdinho. Vamos lá, então. O que é este objeto? Vou dar uns 2 segundos para vocês responderem. O que é esse objeto aí? É um telefone, tá? Com que letra começa telefone? Com a letra T de tatu. Então, dessas sílabas aqui, qual delas tem o T de telefone? A última aqui, né? Então, vou pintar ela, ó, T. Depois de telefone, né? Vou até escrever aqui do lado a palavra, ó. Vou escrever até separado. Telefone. Depois do T vem o LE. Qual dessas aqui é o LE? Aqui, né? O L e o E. Tele. Fo. Qual que é o fo? Fo. F e o O. Telefone. Qual que é o NE? O N e o E. Essa aqui, né? Telefone. Muito bem. Aí ficava, então, assim a primeira linha. Agora eu vou pegar outra cor de lápis para ficar bem bonito minha folhinha, tá? E essa folhinha vocês podem colar no caderno depois, tá? Não deixe essas folhinhas se perderem, tá bom? Para ficar registrada a atividade de reforço de vocês. Então, vamos lá. Aqui do lado, nós temos uma tesoura, tá bom? É tesoura. Então, vamos pintar as sílabas. T começa com que letra? T e E, né? T. Zou. É o S, o O e o U. O S aí tem som de Z, tá? T. Zou. Ra. Esse é o R e o A. Aqui, ó. Tesoura. Muito bem. Formei aí a minha palavrinha com as sílabas. Embaixo eu tenho uma forma. Então, vamos pintar as sílabas. For é uma sílaba com 3 letrinhas, né?
F-O-I-R. For. Tá aqui, ó. For. Ma. Como que é o ma? É o M e o A. Então, eu vou pintar aqui, ó. Prontinho. Formar. Agora, embaixo, eu tenho um diploma. Vou escrever aqui do lado, ó. Diploma. Pra gente pintar as letrinhas. Deixa eu pôr uma corzinha diferente. Vamos ver aqui. Mudar minha corzinha. Vou pintar de roxo. Vamos lá. Como que é o di? É o D e o I, né? Di. Plo. Como que é o plo? É o P e o O, só que eu coloco a letra L no meio para ficar plo, diploma. Como que é o ma? É o M e o A, tá? Então, são essas 3 sílabas. Vamos para a próxima. Deixa eu mudar minha corzinha aqui, que eu gosto de usar cores diferentes. Vamos lá. Mudar minha cor. Mais um pouquinho, pronto. Acho que agora ficou legal. Pronto. Aqui nós temos uma borracha. Como que eu escrevo borracha? Tá? Tem esse Rzinho aí, porque tem o RR, né? Mas eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Borra. R-A. Chá. O chá é o CH com som de X, né? Borracha. Então, fica aí o chá com som de X. Então, são essas 3 sílabas, tá? Borracha, tá? Fica assim a palavrinha separadinha em sílabas. E a última, a gente tem um cavalo, né? Vou escrever aqui do lado, ó. Cavalo. E eu vou pintar as sílabas do cavalo. Deixa eu só escolher uma cor diferente aqui. Acho que eu vou pegar um cinza mais clarinho. Vamos lá, então. Cavalo. K. Como que eu escrevo a sílaba K de cavalo? É o C e o A, tá? C e o A aqui, ó. K. Vá. Como que eu faço vá? É o V de vaca, né? O V e o A. K. Vá. Lo. Como que eu faço lo? L e o O. K. Vá. Lo. E aí você achou as sílabas que você precisava para completar a palavra cavalo. Então, a nossa folhinha aí de reforço, tá? Ela ficava assim, com as sílabas corretas. Se vocês quiserem escrever a palavrinha na frente depois, completinha, bonitinha, para vocês colocarem as sílabas na ordem correta, né? Porque elas estão misturadas aí para você achar, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje, tanto do nosso currículo regular quanto do nosso currículo adaptado. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!